Olá, turma! A nossa aula de hoje é sobre narrativa de aventura. E o que significa narrativa? Narrativa é contar uma história, é narrar um fato. E a palavra aventura? O que significa a palavra aventura? Aventura significa algo que está por vir. Ou seja, a própria definição da palavra aventura já contém a ideia de risco. E como outros gêneros narrativos, como o conto, por exemplo, que nós já estudamos, a narrativa de aventura também se caracteriza pela presença de elementos como narrador, personagem, tempo, espaço e enredo. Tipos de narrador. O narrador é a voz que conta a história. Narrador personagem e narrador observador. Bem, vamos falar um pouco de cada um desses narradores. O narrador personagem, ele participa da história. Em histórias com narrador personagem, nós teremos frase como: naquela noite eu acordei com medo, mas mesmo assim me levantei e fui à cozinha. Narrador observador. O narrador observador, ele conta a história vivida por outra pessoa. Ele narra os fatos em terceira pessoa. Em histórias com narrador observador, teremos frases como: aquele dia foi a última vez que os amigos Caio e Roberto se viram. Eu trouxe 2 textos, um com narrador personagem e outro texto com narrador observador. Bem, vamos ler o texto com narrador personagem. A partida. Acordei pela madrugada, a princípio com tranquilidade, e logo com obstinação quis novamente dormir. Inútil, o sono esgotara-se. Com precaução, acendi um fósforo, passava das 3. Restava-me, portanto, menos de 2 horas, pois o trem chegaria às 5. Veio-me então o desejo de não passar mais nenhuma hora naquela casa. Parti, sem dizer nada, deixar quanto antes minhas cadeias de disciplina e de amor. Com receio de fazer barulho, dirigi-me à cozinha. Lavei o rosto, os dentes, penteei-me e, voltando ao meu quarto, vesti-me, calcei os sapatos, sentei-me um instante à beira da cama. Minha avó continuava dormindo. Deveria fugir ou falar com ela? Ora, algumas palavras. Que me custava acordá-la, dizer-lhe um adeus? Bem, no texto à partida, nós temos um narrador personagem. O narrador, que é a voz que conta a história, ele participa da história narrada. Agora, um texto com narrador observador. O título do texto é Uma Aventura de Outro Mundo. Alex viu 3 objetos do tamanho de grandes helicópteros aterrissarem à sua volta. Não teve dúvida de que se tratava de discos voadores, com desenho parecido com os imaginados pelos artistas de histórias em quadrinhos. Aqueles OVNIs assemelhavam-se a pratos de sopa, com as bordas voltadas umas contra as outras. Ao se aproximarem, varreram a cerração com rotores especiais, abrindo um círculo de 150 metros de raio.
6 estranhos seres, com escafandros brancos acinzentados, rostos escondidos nos capacetes, cercaram Alex. Carregavam nos cinturões misteriosos instrumentos. Suas mãos portavam canos grossos, semelhantes a bazucas. Atiraram ao mesmo tempo e os projéteis acertaram o jovem em cheio. Alex teve absoluta convicção de que fora aprisionado por extraterrestres. Nesse texto, o narrador é um narrador observador, ou seja, ele não participa da história. Ele narra um fato acontecido com outra pessoa. Os personagens: o protagonista, que é o herói ou grupo de heróis. Os heróis da narrativa de aventura passam por grandes desafios em suas jornadas. As ações dos personagens são sempre extraordinárias e fantásticas. São personagens determinados, corajosos, inteligentes e superam todos os obstáculos que aparecem no caminho, uma vez que esses personagens são determinados e apresentam várias habilidades. O antagonista é o vilão. Ele vai tentar ferrar com a vida do protagonista. O coadjuvante são os personagens secundários, mas de grande importância para a história. O tempo. Os acontecimentos acontecem em ordem cronológica e em ritmo intenso. No decorrer da narrativa, os diversos conflitos que acontecem com o herói pode passar a ideia de que o tempo passa rápido. O espaço varia de acordo com os desafios que o herói enfrenta. O número de lugares que esses personagens percorrem são imensos. O enredo. O enredo é o corpo da história. São as sequências de acontecimentos que dão vida à narrativa. Estrutura da narrativa de aventura. Introdução. Na introdução, temos a apresentação dos personagens, do tempo em que a história passa, para contextualizar a história para o leitor. O conflito. Na narrativa de aventura, pode haver diversos conflitos ao redor de um conflito central. São problemas que surgem para serem solucionados pelos heróis da história. O clímax é o momento de maior tensão, quando os problemas estão prestes a serem resolvidos. O clímax é o ponto alto da narrativa. É uma das partes mais importantes da narrativa, porque se em uma história não tiver um conflito, não tiver um clímax, não prende a atenção do leitor. E o desfecho? O desfecho é a solução do problema ou conflito, concluindo assim a narrativa. Bem, agora nós temos a imagem de um navio. Para vocês, qual a possibilidade de uma aventura em alto mar? Nós temos várias histórias de aventura em alto mar. Porque no mar é um lugar que sugere desafios. E que personagens vocês imaginariam vivendo uma aventura em alto mar?